Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CM Capital. Eu sou o Pedro, um dos analistas da corretora, e hoje vamos analisar uma ação que vocês pediram para a gente. Mas primeiro, convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem aqui o sininho, as notificações, porque toda semana tem vídeo novo falando de alguma ação que vocês pedem. E também convido vocês a acompanharem a gente diariamente na nossa sala de trading ao vivo, todo dia das 8h30 até as 6, fazemos o Morning Call. Ao longo do dia inteiro sempre tem algum analista acompanhando vocês e no final o fechamento de mercado. Day trade em mini contratos, ações, swing trade, enfim, todos os ativos aí que vocês operam. Beleza? Bora lá então? Então hoje vamos falar de uma pequena notável aí, né? Quem é do Sul, mais especificamente Rio Grande do Sul, está bem ambientado com esta empresa que é o Banrisul, né? O Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então é ele que nós vamos analisar hoje. Para quem não conhece, né, o Banrisul é um banco estatal brasileiro, certo? Constituído na forma de sociedade de economia mista, ou seja, né, um dos acionistas aí é o governo do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, ele é o maior acionista individual. E o banco, né, tem foco aí nas regiões sul do Brasil, né, o pessoal aí do Sudeste, outras regiões do país talvez não esteja tão conhecido o banco. E ele tem como missão, né, promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Também é uma instituição que atende pessoas de todos os segmentos econômicos e sociais, ou seja, né, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, falando um pouquinho aqui sobre a história do banco. Então, em 1928, em 28 de agosto, por decreto federal, foi autorizado o funcionamento do Banco do Rio Grande do Sul. No início, era uma sociedade anônima de crédito rural e hipotecário, e sede na capital Porto Alegre. No dia 6 de setembro, o governo estadual aprovou seus estatutos da nova sociedade bancária através do decreto 4.139. E a primeira agência ficava na Praça da Matriz, em Porto Alegre, junto ao Tesouro do Estado e ao lado do Teatro São Pedro. Depois foi derrubado para a construção do Palácio da Justiça. Em setembro de 1929, o banco mudou para os fundos, né, da Secretaria na Fazenda, na Avenida Mauá. Bom, como já comentamos, né, o banco é uma sociedade mista, né, o maior acionista é o governo do estado do Rio Grande do Sul, com a participação de 49% aproximadamente, certo? E também 98% do capital votante. O banco atualmente possui 514 agências em 6 estados brasileiros. E apenas no Rio Grande do Sul participa aí em torno de 98% da população gaúcha. Então, banco aí bem expressivo na região sul. E falando mais um pouquinho do banco, né, atualmente é um banco múltiplo, né, então tem diversas carteiras, né, sendo elas carteira comercial, crédito, financiamento e investimento, crédito imobiliário, desenvolvimento, arrendamento mercantil e de investimento, ou seja, né, banco múltiplo aí, atuando em diversas frentes. E falando um pouquinho mais das ações, tá? A empresa possui hoje um market cap em torno aí de 5 bilhões de reais, de acordo com os últimos dados, né, paga um bom dividendo, em torno aí de 7,3% de dividend yield. E agora vamos analisar as ações, tá? O ticker que nós vamos analisar do Banrisul é BRSR6. Bora lá então, pessoal, para a análise gráfica e técnica aqui dos preços, tá, de Banrisul. Bom, estamos aqui com o gráfico semanal. Tá? Vocês podem ver que as ações ficaram, né, desde 2020 aqui travadas entre os 8,70 e aproximadamente aqui os 12,70. Tá? Esse ano, né, a bolsa teve um grande rally, principalmente a partir de março, com forte queda dos juros, né? Então, praticamente todos os setores andaram forte. O Banrisul finalmente conseguiu romper essa forte tendência aqui dos 12,70. Bom,
Ali em meados de julho e agosto, né, tivemos uma piora do ambiente local, né, os juros voltaram a subir, tivemos uma grande correção aqui dos preços, que, né, a gente pegar aqui as retrações de FIBO, né, passou um pouquinho ali, mas veio 2/3 do movimento, a última retração de FIBO ali em torno de 11 e 14. Coincidentemente, né, também tínhamos a média móvel de 200 semanas, que, apesar de estar inclinada para baixo, né, acabou também segurando os preços. Tivemos uma reversão aqui, neste pin-bar aqui, com um grande, vamos dar a cor aqui, vamos lá, com um grande volume, certo? Indicando aqui realmente entrada de fluxo. E depois as ações vêm se recuperando, que é onde elas estão trabalhando agora. Ou seja, pessoal, pelo gráfico semanal, tá, nós temos aqui quebra do padrão de queda, né? Então vínhamos trabalhando em topos e fundos descendentes mais baixos e finalmente conseguimos romper aí com a linha de tendência de baixa. Também temos topos e fundos mais altos e as médias não estão exatamente cruzadas e alinhadas para cima, né? Então nossos rastreadores de tendência ainda entrando em formação. Média de 9 semanas já está, né, para cima, mas a de 20 ainda, né, querendo mudar a inclinação, é 200 também. Então, assim, no médio prazo, não está completamente alinhado aqui os rastreadores de tendência, mas, como vocês podem ver, temos topos e fundos mais altos e as linhas de tendência acelerando. Sugere, né, que no médio prazo, aí, tendência um pouco mais compradora. Porém, reparem onde o preço segurou, né? Bem naqueles 12,70, ponto crítico aqui para a continuidade do movimento. Vamos agora para o gráfico diário. Ver no detalhe aqui a movimentação diária, a situação um pouco mais bonitinha, né? Mais alinhada. Então, nós temos aqui os topos e fundos ascendentes, né? Topos e fundos mais altos, caracterizando aqui uma tendência de alta. E percebam, né, a gente tem aqui a média de 9, 20 e 200 dias cruzadas e alinhadas para cima. Então, o gráfico diário está bem interessante. Novamente, né, bateu bem nesses 12,70, essa forte região aqui de resistência. Então, vamos lá, pessoal. Pelo gráfico semanal, né, a gente tem situação favorável e no gráfico diário também situação bem favorável. Porém, cuidado aqui na tomada de posição, na abertura de posição agora, tá? Apesar de ser um movimento aí mais comprador, né, a gente tem uma forte resistência aqui para segurar os preços. Tá? Então, veredito positivo, tá? Comprador aqui no gráfico diário, gráfico semanal, alguns indícios de compra, né? Seria melhor ali se as médias estivessem alinhadas, porém, tomar cuidado com a posição onde os preços se encontram, tá? Um ponto de resistência muito relevante. E o que esperar aqui das ações? Bom, vou colocar aqui no gráfico semanal de novo, deixa no diário mesmo. A gente tem praticamente aqui 3 cenários, tá, pessoal? Cenário 1, né, o preço vai continuar se movimentando em topos e fundos mais altos e vai romper a resistência. Próximo alvo seria lá em torno dos R$15, tá? 14,50, R$15, até porque aqui nós temos, né, uma região de grande volume negociado lá em cima, né? Então, deve vir buscar esta região. Bom, cenário 1 seria esse, tá? Cenário 2, o preço vai continuar subindo, mas ele vai brigar, né? Vai bater na resistência, nas linhas de tendência, na média móvel e vai conseguir finalmente romper, mas não vai ser tão fácil assim, né? Vai ter briga aqui. E o cenário número 3, que seria o ponto de atenção, tá? Para quem for abrir posição, ele não pode perder aqui as médias móveis, esse fundo anterior e as linhas de tendência, porque senão isso aqui acaba se tornando, né, uma bandeira de baixa. Tá? Então, por isso mesmo, aqui é o ponto crítico, tá, pessoal? Quem for abrir posição no ativo, tá?
ele não poderia perder esta região de fundo, tá? Em torno aqui dos 11,80, 11,50 e nem a linha de tendência, porque aí iria configurar uma bela de uma bandeira de baixa, tá? Então, ponto de atenção aqui 11,80, 11,50, certo? Então, são os três possíveis cenários, né? Dois favoráveis e um pouco mais negativo aqui para a condução da operação, né? Direção dos preços. Porém, a gente vem aí num cenário macro bem favorável, né? Queda dos juros, Banco Central corroborando aí o cenário, a expectativa do mercado, né? Sinalizando aí a continuação do ciclo de corte de juros. Recentemente, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, né, na sua última reunião na semana passada, também sinalizou que o fim do ciclo de aperto monetário está próximo, né, começa a se discutir o corte de juros. Então, né, dado o cenário macro, a gente tem um sentimento um pouquinho mais positivo, vendo o copo meio cheio, né? Então, a gente tem aí probabilidades maiores do cenário 1 e do cenário 2 se confirmarem, né? Então, rompimento aqui da região e aceleração dos preços. Mas tem que ficar ligado aqui no cenário negativo, tá? Caso a bandeira de baixa aqui seja acionada. Então, pessoal, qual é o veredito aqui após a nossa análise gráfica dos preços das ações do Banrisul? Bom, cenário no semanal positivo, pode melhorar. No gráfico diário, bem positivo, porém, tomar cuidado com a região onde o preço está trabalhando. Historicamente, é uma forte resistência. E cuidar ali com os 11,70 a 11,50, que se perder ali pode ativar uma figura de continuação de baixa, uma bandeira de baixa. Mas, veredito, a gente enxerga o mercado um pouquinho mais positivo. Então, estamos mais construtivos aí com a valorização dos preços aí das ações do Banrisul. Mas, cuidado ali, o disclaimer, né, com aquela região dos 11,50. E assim, chegamos ao final de mais uma análise que vocês pediram para a gente aqui analisar as ações do Banrisul. Bom, pessoal, de novo, né, fica o convite para vocês acompanharem a gente diariamente nas salas ao vivo. Se você tem dúvidas aí de algum investimento ativo, né, fundo imobiliário, ações, day trade de mini contratos, estamos todos os dias lá para te auxiliar. E também, toda semana aqui no canal, vídeos novos, se inscrevam, ativem as notificações para não perder as atualizações. Beleza? Bom, fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.